Deus seja louvado. Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós meditarmos nesses momentos de reflexão nas Sagradas Letras. É uma alegria muito grande de eu ter esse privilégio de estar indo até você para esse momento de meditação, de reflexão. Eu quero dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu trato terapeuticamente pessoas acometidas de ansiedade, mágoas, ressentimentos, raiz de amargura, síndrome do pânico, todas essas alterações emocionais que são evidenciadas na mudança de comportamento, mudança de humor, e eu faço esse tipo de tratamento. E eu atendo presencialmente em São José do Calçado, na Clínica Viver Care, às segundas e quartas-feiras, e em Bom Jesus de Itabapoana eu atendo no Centro Integrado de Saúde às terças e quintas-feiras. Também isso são atendimentos presenciais, mas também faço atendimento online. Você pode marcar consulta para o presencial ou marcar consulta para o online através desse canal Mensagens Edificantes, para nós entrarmos em contato com você, através do Instagram, através do WhatsApp, através do Facebook e através do Telegram. Não sou difícil de ser encontrado. Quero dizer para você também que eu sou pastor evangélico e eu coopero, ajudo na Igreja Evangélica Vida, que é presidida pelo pastor Luiz Carlos de Souza. Eu gostaria também de pedir para você, de convidar você a se inscrever, se você ainda não se inscreveu, no nosso canal Mensagem Edificante, para que você possa receber todas as mensagens, você pode analisar, você pode assistir, tem muitos vídeos já gravados, estão nesse canal. Eu gostaria que você curtisse, eu gostaria que você fizesse o seu comentário, para que a gente possa ficar a alegria e edificar a nossa alma. Gostaria nessa oportunidade de falar sobre alcançando o cumprimento da promessa ou morrer com a promessa. Promessa todo mundo tem. Agora, o mais importante não é ter promessa, é ter a promessa cumprida, as promessas cumpridas. Eu gostaria de estar descrevendo aqui o livro de Números, capítulo 14, versículos de 34 até o 38º, e eu gostaria que você nos acompanhasse. Diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, dizendo Deus, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Versículo 35, eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Versículo 36, os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos, versículo 37, homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué e Caleb, versículo 38, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Em Números 14, vemos que a reação dos israelitas diante do relatório negativo dos espias incrédulos, que foram 10, foi mais contagiante que as palavras de Caleb, fazendo assim que o desespero viesse a tomar conta deles. Tanto Caleb quanto Josué tinham uma posição bem específica. Eles passaram a noite em prantos, na certeza de que Deus havia sido injusto com eles por ter colocado adversários tão fortes no caminho deles. Se quisessem ver cumprido a promessa, eles teriam enfrentar. O grande problema nosso que a gente quer enfrentar a gente quer ter a promessa cumprida, mas a gente não quer enfrentar, a gente não quer lutar, nós não queremos nos apropriar do cumprimento da promessa, e às vezes a gente quer de mão beijada, e as coisas elas não são de mão beijada. Na maneira de pensar desse povo amedrontado, eles não conseguiriam derrotar esses inimigos. Além disso,
Esses amedrontados passaram a questionar a liderança de Moisés e de Arão, a ponto de surgir entre eles a ideia de levantar um novo líder para conduzi-los de volta ao Egito, onde eles estavam escravizados, ficaram por 430 anos. Movidos de grande angústia, Josué e Calebe, os únicos dos 12 espias que permaneciam crendo no poder de Deus e no cumprimento da promessa, rasgaram as suas vestes em sinal de humilhação e tentaram animar o povo, dizendo que o Senhor era com eles, que eles não precisariam ter medo. Mas não teve jeito. O desânimo e a incredulidade desses amedrontados, falaram muito mais forte. Não são poucas as vezes na vida, no nosso cotidiano, em que nós nos deparamos diante dos mesmos dilemas. A promessa de Deus é grande, mas os desafios à nossa frente nós consideramos enormes. Somos tentados a parar. Somos tentados a voltar para o lugar de conforto, como agem os incrédulos. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, o Espírito que nos foi dado, tem nos estimulado a seguir em frente para o caminho da conquista e força, capacidade e fé para enfrentar os gigantes que estarão diante de cada um de nós. Saiba que eu e você precisamos tomar a decisão embasada do quanto você e eu desejamos de Deus aqui na terra, pois Deus quer nos abençoar enquanto aqui estivermos. Sigamos em frente, lutemos contra os gigantes na força do Senhor e entremos na terra do cumprimento da promessa, terra esta que mana leite e mel. Caso contrário, você e eu provavelmente vamos ficar no lugar onde a maioria das pessoas estão vivendo, recebendo o maná diário em meio ao deserto. O final desse capítulo que nós lemos nos mostra que os murmuradores e os incrédulos, eles não entraram na terra prometida. Essa geração de murmuradores e incrédulos, eles morreram no deserto sem ver o cumprimento da promessa, porque não confiaram no Senhor. E uma das coisas importantes para que se cumpra a promessa, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar que os desafios que estão diante de mim, eles não traduzem que eu não vou conseguir. Traduzem que Deus vai estar comigo, vai me ajudar para que eu possa vencer todos os desafios, os gigantes que estão diante de nós, porque aquele que está conosco é maior do que daqueles que estão no mundo. Mas observe agora a manifestação do grande amor de Deus e de sua infinita misericórdia sobre todo o povo de Israel, todos. Pois Deus, independentemente da sua sentença dada aos incrédulos e murmuradores, esse mesmo Deus deu sustento, cuidou e supriu todas as necessidades do povo no deserto até que se cumprisse a sua sentença dita, a saber, pessoas acima de 20 anos morreriam no deserto. Deus havia estabelecido que no decorrer desses 40 anos de jornada pelo deserto, todos os que tivessem acima de 20 anos morreriam, não entrando assim em Canaã. Pessoas abaixo de 20 anos entrariam em Canaã. Josué e Calebe, acima de 20 anos únicos, conservação de vida, e entrariam, sim, em Canaã. Observe a declaração deste mesmo Calebe sobre o que aconteceu com ele nesse tempo de 40 anos de peregrinação no deserto. Ele foi muito enfático, ele foi muito determinado, definido. Olha lá, Josué 14, verso 7 até o 11, assim: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Versículo 8: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus.
Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, declarou Caleb, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Deus estabeleceu nesses 40 anos desertos a renovação e a preservação da força e do vigor na vida de Caleb e na vida de Josué. Números, esse livro de Números, no capítulo 14, assim nos ensina. Primeiro, dentro de 15 dias o povo poderia ter entrado no gozo que Deus havia preparado, a promessa, terra, Canaã. Segundo, a desobediência desse povo causou um atraso de 40 anos para o cumprimento da promessa que os de idade de 20 anos para cima não alcançaram. Terceiro, a nobreza do coração de Moisés, mesmo no deserto, que em nada reputou sua própria glória, pensando só na grandeza de Deus. Lá no versículo 13, 14 até o 19, diz assim: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que a tua força fizesse subir este povo no meio deles. Versículo 14, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Versículo 15, se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão. Versículo 16, não podemos o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Versículo 17, agora pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Versículo 18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta gerações. E versículo 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Quarto ponto que nós podemos entender: o perdão que Deus concede nem sempre anula as consequências dos nossos atos pecaminosos. No versículo 20, 23 desse capítulo 14, assim: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Versículo 21, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Versículo 22, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. E versículo 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram haverá. Quinto ensinamento: nunca endureça o seu coração quando o Senhor falar com você, dando lugar à incredulidade e ao medo. A carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Saiba que nada está fora do alcance dos olhos de Deus. No livro do mesmo, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, ele declara assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, querido, querida, a palavra de Deus diz que Ele nos dará tudo através do esquadrinhar do coração e do examinar
os nossos pensamentos, Ele nos analisa, Ele nos avalia. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Saiba que Deus sonda, Deus esquadrinha, analisa como anda a mente do homem, como anda a sua mente, a minha mente. E com isso eu lhe pergunto: do que seu coração e a sua mente estão cheios? O que se passa na sua mente? Sabe que aquilo que nós falamos é o que o nosso coração e a nossa mente estão cheios. Devemos estar com a nossa mente voltadas para as coisas de cima, de Deus. Pois é aí que entra a segunda parte, ou seja, se o nosso proceder, se as nossas reações, as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa direção glorificarem a Deus, certamente somos abençoados. Então eu gostaria de que você atentasse às promessas que você tem, que todos nós temos. Elas já se cumpriram? E as que não se cumpriram? Por que não se cumpriram? Algumas promessas não se cumpriram. Qual é o problema? O que nos falta? Porque se Deus, Ele estabeleceu as promessas, eu preciso fazer a minha parte para que essas promessas se cumpram na minha vida. Pense nisso, reflita. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque Tu és um Deus de promessas, e essas promessas, Senhor, que elas venham a se cumprir segundo aquilo que está em cada coração. Possamos crer, que possamos confiar, que possamos manter a nossa direção, a nossa posição, os nossos pensamentos voltados para Ti. Que o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus Pai. Obrigado por você ter estado conosco até agora, comigo até agora. E na próxima oportunidade estaremos de volta. Que Deus te abençoe. Se você ainda não inscreveu-se, por favor, inscreva-se. Curta, comente. Que Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade.